Em 1967, os Beatles lançaram um disco que mudaria completamente a história da música popular e do rock and roll em geral. Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. O disco não foi só um apenas lançamento, ele foi uma revolução para todo rock and roll e para a música em geral. Quer aprender mais sobre isso? Então senta aí, relaxa e bem-vindo ao espaço dos Beatles. Em 1966, os Beatles pararam de se apresentar ao vivo. Isso basicamente porque, como os próprios diziam, eles não se ouviam mais, porque era muita gritaria. As pessoas não viam para ouvir a música, elas viam para ver eles. Tanto que em 1965 teve o show do Shea Stadium, que foi, eu acho que, o mais cheio da carreira dos Beatles. E os próprios Beatles não conseguiam ouvir a música que eles mesmos estavam tocando. E eles também falaram que as músicas deles estavam evoluindo muito mais. Então eles não conseguiriam emular as músicas deles nos palcos. Isso dá pra você perceber nas músicas Taxman e Eleanor Rigby, que são duas músicas do álbum Revolver que eles tinham lançado nesse mesmo ano de 1966. Mas muitas pessoas dizem que os Beatles pararam de se apresentar porque o Paul McCartney morreu e ele foi substituído por um sósia. Bom, isso é mentira, mas isso é assunto para outro. Então eles pararam oficialmente de se apresentar. A ideia central do álbum Sgt. Pepper's foi criada pelo Paul McCartney, que ele pensou como seria se eles fossem outra banda com um nome diferente. Ele pensou em Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, ou em português, a Banda dos Corações Solitários do Sargento Pimenta, que segundo ele era só um nome ruim ali pra ficar engraçado. Mas o álbum também funcionou como uma divisão da carreira dos Beatles. Tanto que, se você for ver, as músicas antes do álbum são mais músicas simples, sobre amor, alegria, diversão. Coisas dos Beatles ali do início da carreira, né, de 1962 a 1966. Agora, se você for olhar do Sgt. Pepper's pra frente, já é outra pegada totalmente. Eles falam mais sobre drogas, impostos, morte, solidão. Tanto que isso é representado na capa, né? Se você for ver na capa, tem várias flores. É como se os Beatles antigos tivessem sido mortos, eles tivessem sido enterrados, e os novos Beatles tivessem nascido, que é ali o Sgt. Pepper no caso. Então eles decidiram criar um leque de músicas totalmente diferente do que eles estavam acostumados a criar. E esse também foi o primeiro álbum conceitual da história. Esse conceito de álbum, tipo, testando tipo de música e tal, isso não existia nem no pop nem no rock. Os Beatles que inventaram isso. O que os Beatles inventaram também? Foi no estúdio que a verdadeira mágica aconteceu. Sgt. Pepper trouxe inovações como uso intensivo de gravações em fita, loops e efeitos sonoros, orquestrações grandiosas, como na icônica A Day in the Life, e também testes com timbres mais indianos, como por exemplo em Within You, Without You, do George Harrison. O próprio George Harrison ele era bem fã da cítara, um instrumento indiano, que ele descobriu nas gravações do Help, e ele decidiu aprender a tocar. E quando ele aprendeu, ele ficou apaixonado pelo instrumento, colocando isso na maioria das músicas dele nos Beatles. E pra você que não conhece, cítara é esse instrumento aqui. O som dele parece um violão desafinado. A capa do álbum é o que mais chama atenção nele. Na parte da frente do álbum, temos os Beatles ao lado de várias figuras históricas, incluindo ali Karl Marx, Bob Dylan, os próprios Beatles na época da Beatlemania, Albert Einstein, que é um dos menos vistos, porque ele fica bem atrás do John Lennon, então não dá pra ver ele direito. Marilyn Monroe, várias figuras históricas da época. Inclusive, John Lennon queria colocar Hitler e Jesus na capa. Ele só não colocou Jesus por causa da polêmica, que ele diz que os Beatles são mais famosos que Jesus, que foi tirado de contexto. E o Hitler, porque se ele colocasse, o álbum provavelmente ia ser banido. Então, o próprio Paul McCartney falou com ele e ele desencanou da ideia, só tava querendo ser engraçadão. Esse estilo de capa se tornou um símbolo de contracultura dos anos 60, tanto que existem vários álbuns. Eu vou colocar alguns exemplos aqui e aqui para vocês verem. Existem vários álbuns que fazem uma paródia da capa do Sgt. Pepper's. No verso, esse foi o primeiro álbum a ter as letras das músicas escritas. Não tinha esse conceito ainda, nem no pop, nem no rock, nem nada.
mas foi com os Beatles que eles decidiram escrever as letras das músicas atrás. E tem a letra de todas as músicas, eles fizeram caber. Após o lançamento do Sgt. Pepper's, mais nada no rock and roll foi igual. Vários artistas de rock e pop foram influenciados por eles, como Pink Floyd, The Who, David Bowie, Beach Boys. E todos esses, depois do Sgt. Pepper's, fizeram álbuns psicodélicos, porque eles queriam um álbum na mesma pegada dos Beatles. E basicamente era o que as gravadoras também estavam buscando na época, álbuns que fossem uma contracultura aos Beatles. Esse álbum também praticamente criou a cultura do rock psicodélico. Também foi o álbum que mostrou para as empresas que música e arte estavam conectados. Ganhou vários prêmios, como o Grammy de melhor álbum do ano. Muitos consideram até ele o melhor álbum dos anos 60. Ele também está na lista da Rolling Stone como o álbum mais importante da história do rock. Pois é, esse álbum não é brincadeira não. Sgt. Pepper's permanece vivo até hoje porque ele foi um dos primeiros álbuns que os artistas tomaram liberdade para fazer. Eles deixaram sua criatividade se exercer, né? Exercendo a criatividade, fizeram algo que nunca tinha sido visto antes na história. Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band não é apenas um clássico. Ele é um lembrete que sempre podemos ter criatividade e criar algo que as pessoas não viram ainda e mudar o mundo com aquilo. Se você ainda não ouviu esse álbum completo, essa é a oportunidade perfeita para você ouvir. Ouve ele até aqui no YouTube, no Spotify, tem em todos os lugares. Ou escuta há muito tempo, ou não escuta prestando atenção nos detalhes, faz isso agora. Escuta ele prestando atenção nos detalhes, porque as músicas são interligadas, não estão jogadas ali. A primeira é ligada com a segunda, a penúltima é ligada com a última. É bem legalzinha a ordem assim das músicas. Dá uma olhada que eu tenho certeza que tu vai curtir. Bom, gente, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Esse é meu primeiro vídeo nesse canal, então eu preciso de ideias. Esse canal aqui é sobre os Beatles, é um canal feito exclusivamente para os Beatlemaníacos de plantão. Então me deem ideias aí nos comentários do que vocês querem ver aqui nesse canal, tá? Eu já tenho alguns roteiros prontos, né, tipo de histórias dos Beatles, de álbuns, né, esse aqui é o Sgt. Pepper's, provavelmente eu vou fazer do Abbey Road, do Rubber Soul, do Revolver, mas eu ainda preciso da colaboração de vocês, então se inscreve aí, deixa o like, comenta o que você quer ver e até a próxima.